Parecer número 50 de 2023. Que documento é esse? Esse é um documento orientador que aborda orientações para o público da educação especial, em específico pessoas com autismo. Esse documento foi amplamente divulgado no finalzinho de 2023 até o primeiro semestre de 2024 e muito discutido nas redes sociais através de inúmeras lives que pessoas comuns e representantes de comunidades se propuseram a fazer para conhecer, discutir, fazer perguntas sobre esse documento, em especial a pessoas do grupo de trabalho que contribuiu para a construção desse documento. Acontece que parece que houve pressões de ambos os lados. De um lado, pela homologação desse documento e, por outro lado, pela não homologação desse documento. O documento de 2024, ele talvez assustasse, de 2023, que foi divulgado no ano de 2024, talvez ele causasse um tanto de espanto em algumas pessoas pelo conteúdo do documento. E eu vou explicar. Conteúdo porque esse é um documento que revisita uma série de marcos legais. Então, basicamente, ele não traz uma proposta nova. Ele reúne uma série de legislações, resoluções normativas, notas técnicas já existentes para compilar num único documento e dizer, olha, isso aqui é garantia de direito. A pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, ela tem direito a isso, a isso, a isso. Ele reúne tudo isso em um documento orientador e ele vai trazendo luz para esse documento, explicando detalhes de coisas que antes, talvez algumas pessoas, ou até muitas pessoas, pudessem ter dúvidas sobre como que isso vai se dar na prática. Como que isso vai acontecer ali no chão da escola? Então, esse documento ele é muito importante porque ele traz uma riqueza de detalhes sobre conteúdos que nós não temos esclarecimentos nessas resoluções, nesses documentos oficiais anteriores. Mas, basicamente, ele revisita esses marcos legais e reúne em um único lugar toda essa explicação sobre isso e traz também algumas novidades. Eu vou colocar aqui para vocês, na descrição desse vídeo, um vídeo completo onde eu explico como que esse parecer número 50 de 2023, ele é importante para a pessoa com autismo. E o que ele vem abordando em cada página desse documento. A primeira versão desse documento, eu gravei uma aula completa para explicar detalhadamente como que ele funciona. Acontece que esse documento ele tem uma segunda versão. E esse vídeo é para tratar dessa segunda versão. Meu nome é Jéssica Meric, eu sou psicopedagoga clínica e mentora de professores do AE. Fica aí que a gente já vai conversar sobre isso. O documento orientador, esse parecer número 50 de 2023, ele foi redigitado, ele foi reinscrito em muitas etapas e reduzido. Um documento de quase 100 páginas, que é essa primeira versão que eu gravei uma aula completa, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você assistir. Ele aborda uma série de assuntos e de tópicos muito importantes que ficaram de fora nessa segunda versão. Uma coisa que talvez cause espanto, estranhamento e que foi removida na segunda versão são as práticas baseadas em evidências. No primeiro documento ficou muito evidente a importância de se trabalhar com práticas baseadas em evidências. Isso porque são práticas que comprovam a sua eficácia. E aí falou-se muito em ABA, análise do comportamento aplicada. E agora, nessa segunda versão, esse termo ele foi literalmente banido do documento, ele não é mencionado nessa segunda versão, porque é interpretado que essa é uma linha da psicologia que não tem relação com a educação e que isso seria trazer saúde para dentro da educação. Bom, aqui abre parênteses, vai a minha opinião sobre o caso. Eu acredito que mais do que parcerias intersetoriais, que inclusive é uma das atribuições do professor do AIE, está previsto em resolução, esse debate aí a gente nem precisa entrar nesse assunto, porque é uma realidade, é importante,
Mais do que essas parcerias intersetoriais no sentido de encaminhamentos, de cuidado compartilhado, é importante que o profissional da educação ele se capacite a cada dia, que ele gerencie a própria formação continuada. Não basta que ele tenha ali um certificado, um diploma, uma pós-graduação e pense que pronto, fim da linha, acabou. A gente não escolhe os alunos que nós vamos ter dentro da sala de aula. E a cada dia cresce o número de alunos com deficiências, né? Autismo, que está aí dentro desse contexto de deficiência, que é o tópico aqui desse vídeo. Então a gente precisa estar preparado para isso. Não digo com isso que é fácil, mas apesar de ser desafiador, a gente precisa estar preparado. Assim como um médico que faz medicina, sei lá, fez há 10 anos atrás, mas ele precisa continuar buscando aperfeiçoamento profissional, porque as técnicas, os procedimentos, eles mudam ao longo do tempo, o profissional da educação também precisa. Então a gente não pode fugir disso. É importante ressaltar isso, porque muitas pessoas dizem assim, mas eu não tive essa disciplina na faculdade, mas eu não fui preparado para isso. E de fato a universidade não vai nos preparar para tudo. Eu ouso dizer que ela nos prepara para muito pouco. Porque quando você chega lá no chão da escola, ainda que você tenha se formado agora no finalzinho do ano passado, você vai iniciar com seus alunos no início do ano seguinte, você já tem dificuldade de ver uma conversa entre a teoria e a prática. A teoria é muito importante, mas sem orientação profissional, sem a experiência e a vivência com o aluno, de fato, fica difícil de você ter segurança na sua prática pedagógica, porque você vai ficar se perguntando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esse é o caminho? Ou, por que eu não estou tendo resultado? Talvez o resultado venha com a persistência naquele planejamento por mais um período. Talvez não, talvez seja necessário uma readequação desse planejamento. Agora, a questão é, quando você sabe o que está fazendo, quando você tem segurança do que está fazendo, você consegue perceber isso e tomar uma decisão. Vou continuar com o meu planejamento ou eu vou alterar esse planejamento. Agora, quando você não tem esse direcionamento, você se sente perdido e inseguro. Fecha parênteses. Voltando aqui a falar sobre esse parecer. Então, houve uma movimentação, um movimento nas redes sociais, tanto contra quanto a favor da homologação desse documento. Fato é que esse documento de quase 100 páginas não foi homologado. Embora eu vá deixar aqui o vídeo para vocês, como eu falei na descrição, para vocês terem noção de todos os detalhes que esse documento inicial abordava, ele não foi homologado. Ele foi redigido, foi reduzido a cerca de 20 páginas, onde não se aborda as práticas baseadas em evidências, e hoje ele já está homologado. Foi homologado em novembro de 2024. Agora, uma outra consideração. No governo anterior, em 2020, foi publicado um decreto, foi publicada uma nova política da educação especial. Essa política, ela falava em muitas páginas das práticas baseadas em evidências. Ela não trazia tanta riqueza de detalhes quanto esse parecer, mas ela falava da importância das práticas baseadas em evidências, que inclusive são práticas adotadas em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, e adotadas por escolas, certo? Agora, nesse novo governo, esse decreto, essa política da educação especial, ela foi revogada. Sendo assim, nós continuamos a utilizar a política de 2008, que não fala de práticas baseadas em evidências. Eu precisava fazer essa consideração porque esse parecer não surgiu com esse tema ou esse assunto assim de forma abrupta. Já é uma coisa que parece que vem sendo discutida aí, talvez por grupos que tenham entendimento da importância das práticas baseadas em evidências dentro das unidades escolares. Agora, eu fiz aqui uma lista de coisas para não esquecer de tratar com vocês, que esse documento que foi reduzido, ele aborda e são assuntos que permanecem dentro desse documento. Então, vamos lá. Sobre o Plano de Atendimento Educacional Especializado, que é o documento que o professor do EI elabora, e o PEI, que é o documento que o professor da sala regular elabora, esse continua sendo mencionado dentro desse documento, dentro desse parecer que foi reduzido.
Porém, embora ele seja mencionado como um documento obrigatório, aqui nessa nova versão não fala-se sobre um prazo. Na versão anterior, falava-se sobre um prazo para que a escola elaborasse esse documento. Falava-se também sobre a importância da família participar da construção desse documento com bastante ênfase, inclusive da família ler o documento, depois ela devolver para a escola, fazer considerações. Isso é mencionado na segunda versão, da importância da participação da família, mas sem tanta riqueza de detalhes. Então, tudo que aborda esse plano de AIE e esse PEI, ele foi reduzido nessa segunda versão, embora continue constando que é um documento obrigatório. Nessa segunda versão, também tem um pouco mais de riqueza de detalhes do que na primeira, porque aqui a gente tem sugestões de perguntas para serem feitas no estudo de caso, que na primeira versão era apenas mencionado. Então aqui tem mais riqueza de detalhes sobre como que se dá esse estudo de caso e que tipo de perguntas podem ser feitas. As páginas 14 e 15 é mencionado a não exigência de laudo para o acesso ao atendimento educacional especializado e para a elaboração desses documentos que são fundamentais para o processo de inclusão, o PAEE e o PEI. Isso já estava na primeira versão e permanece nessa segunda versão. Outra coisa importante é o fato de que o aluno com deficiência tem prioridade na matrícula. E o negar isso, né, não dar acesso, procrastinar, enfim, não permitir que esse aluno seja matriculado na escola é crime. E isso continua sendo enfatizado nessa segunda versão do parecer. Uma coisa curiosa nesse segundo parecer é que ele deixa muito claro que o professor da sala regular, ele tem total responsabilidade sobre o planejamento, sobre a elaboração das atividades para a turma, para os alunos públicos da educação especial e também na avaliação desses alunos. Ele também diz que o professor da sala regular é quem orienta o profissional de apoio escolar, que é uma sutileza que mudou. Na primeira versão, a gente não tinha essa característica. Ela não era colocada como responsabilidade do professor da sala regular. E no vídeo, onde eu falo da primeira versão, fica evidente aí todos esses detalhes. Não deixem de assistir para vocês compararem as mudanças. Então, aqui nessa segunda versão, que é que está valendo, que foi homologada, o professor da sala regular é o responsável por dar orientações ao profissional de apoio escolar com relação ali à forma como ele vai conduzir o trabalho com o aluno público da educação especial. Outra coisa é que o professor da sala regular e o professor do AIE precisam estar articulados. Isso está muito claro, subentendido até em alguns outros documentos, mas aqui está muito claro a importância desses professores se articularem, dialogarem para a promoção da inclusão desses alunos. E que o professor do AIE é aquela pessoa que orienta o professor da sala regular. Inclusive, nessa articulação, eles mencionam que o professor da sala regular e o professor do AIE devem se reunir para construção de material, para planejamento. Então, muitos professores se perguntam assim, mas quem é que vai produzir o material que o aluno vai fazer atividade na sala de aula regular? É o professor do AE? É o professor da sala regular? Aqui está muito evidente. Ele diz assim, eles reforçam que o trabalho articulado do professor da sala regular e do professor do AE, ele se dá a partir do momento que eles se reúnem periodicamente para produção de material, orientações para ajustes nos planejamentos, recursos e estratégias de ensino. Esse é o texto do documento. Eu vou deixar aqui também na descrição a primeira versão e a segunda para você baixar, ler e ver a diferença entre um documento e outro. Então, o número de alunos, que é uma coisa também que as pessoas se perguntam muito, né? O número de alunos, limite de alunos por sala, qual seria? Quantos alunos públicos da educação especial podem estar matriculados dentro de uma sala? Isso não está em documento nenhum. Isso não está em legislação nenhuma até o dia de hoje. E isso também não está no parecer. O que o parecer diz é que, basicamente, vocês, gestores, é que vão decidir como que isso vai ser organizado. Então, aqui o documento, ele coloca aí como responsabilidade do gestor. O gestor da educação deve buscar contemplar
as habilidades, potencialidades e necessidades dos estudantes, promovendo uma distribuição equilibrada das turmas entre as salas. Veja, gestor, é sua responsabilidade, então, equilibrar. Isso aqui, gente, é desafiador, né? Porque você pode ter aí só um sexto ano, uma turma de sexto ano numa escola e muitos alunos com autismo e você não ter como equilibrar isso, ou você só ter duas turmas, é desafiador. Mas, é o que o documento está dizendo, que cabe ao gestor organizar isso, porque não tem nenhuma normativa em lugar nenhum dizendo como que isso deveria se dar. Então, é isso aí. Outra coisa que vocês também sempre perguntam, principalmente os profissionais de apoio escolar. De quem é a tarefa de promover atividades pedagógicas para o aluno, né? Público da educação especial? É do professor da sala regular? É do profissional de apoio escolar? É do professor do AE? É do professor da sala regular. O profissional de apoio escolar, ele não tem responsabilidade pedagógica com esse aluno de produção de atividades. Isso está claro aqui nesse parecer. Já estava na primeira versão e agora ainda mais. Ele diz que o profissional de apoio escolar, ele não tem responsabilidade com o desenvolvimento de atividades educacionais diferenciadas para o aluno público de educação especial. Então, veja bem, a tarefa dele é ajudar na alimentação, na locomoção, na higiene e atividades escolares que se fizerem necessárias, mas sem esse cunho pedagógico. Até porque, gente, nem a LBI, que fala sobre esse profissional, não trata da formação dele. Então, ele pode ter pedagogia, como alguns municípios e estados exigem em editais de contratação, mas ele pode só ter um ensino médio, porque a lei não fala sobre a formação dele. E para a gente finalizar aqui essa breve comparação entre a primeira versão e a segunda, eu vou deixar para vocês todos esses links na descrição para vocês compararem e a aula completa sobre a primeira versão para vocês conseguirem entender aquilo que ficou perdido, aquilo que ficou para trás. Eu uso o termo perdido porque, para mim, na minha opinião, nós perdemos quando uma série de coisas foram removidas desse documento. Agora, representa um avanço a homologação desse documento, ainda que com essa redução? Representa, sem dúvida, é um avanço, mas nós ainda precisamos continuar trilhando um caminho longo. Por trazer tanto espanto, talvez, para alguns, essas práticas baseadas em evidências, ou por ser algo que vai demandar assim, uma formação, uma capacitação tão profunda, não é uma coisa que você faça uma formação no início do ano, coloque lá 1000 professores numa quadra e você faz uma palestra motivacional, fala qualquer blá 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 e pronto. Agora vai para a sala de aula e aplique isso. Não, não é assim, né? É algo que demanda estudo, que demanda empenho dos profissionais da educação, de buscar esse conhecimento, porque se a gente for só esperar que o Estado faça isso, vai demorar. Agora, ainda que o Estado se proponha a fazer, vai ser um movimento longo de atingir todos esses professores. Se você for olhar para os dados do censo e comparar quantos professores têm formação na área de educação especial, professores do EE, você vai ver que é um número reduzido. Quando você compara isso com os professores da sala regular, isso é ainda mais reduzido. Então, quando a gente está falando de uma formação em análise do comportamento aplicada ou práticas, né, baseadas em evidências para que esse professor coloque isso no dia a dia dele em sala de aula, a gente está falando de um movimento que vai levar tempo, que é longo, não vai ser uma coisa rápida, não vai ser uma coisa fácil, e isso demanda também colaboração de pessoas que estão na liderança para que isso de fato aconteça. Então, é um movimento aí de formiguinha, uma coisa que vai levar um certo tempo, se realmente quisermos que isso aconteça na educação, se a gente entende que é uma prática que funciona, que é eficaz e que vai ajudar no desenvolvimento desses alunos. Então, assim, o parecer do jeito que ele está, na minha opinião, é um avanço. Porém, nós poderíamos ter avançado muito mais se nós entendêssemos que existem práticas que podem contribuir para o desenvolvimento desse aluno e que a gente precisa estudar, se debruçar e se dedicar para que elas aconteçam na prática. Fato é que os professores precisam entender que a gente não pode ficar só com aquele conhecimento lá da universidade. A gente precisa gerenciar a nossa formação continuada. É um desafio, não vai deixar de ser desafiador, mas
vai ficar mais difícil sem o conhecimento técnico necessário para trabalhar com esses alunos, porque eles vão continuar chegando. E a questão é, o que eu, como professor, profissional da educação, vou fazer? A demanda para o professor com esse parecer, com essas orientações, ela é maior, sem dúvida. O professor ele tem que ter conhecimentos para identificar as lacunas no desenvolvimento desse aluno, para fazer encaminhamentos, para entender, olha, esse aluno ele apresenta determinadas características que eu acho que possa ser autismo, para aquele aluno que não tem laudo, entende? Eu acho que pode ser autismo. Poxa, esse aluno aqui é um aluno surdo, mas eu acho que pelo comportamento dele, além da surdez, eu acredito que ele tem autismo. Um exemplo, tá? Agora, você não vai dar o laudo, você não vai diagnosticar o aluno, né? Falar, ele tem isso. Mas você precisa ter o conhecimento necessário para identificar características a ponto de dizer, olha, por conta dessa minha suspeita, você aí conversando com você mesmo, né? Por conta dessa minha suspeita, eu vou chamar a família e eu vou fazer um encaminhamento. Eu vou sugerir que a família procure um profissional tal para investigar. Agora, se você não tem nem o conhecimento dessas características comportamentais, então como que você vai fazer o encaminhamento? Ou como que você vai dizer para o professor do AE, professor, esse aluno aqui eu acredito que merece uma avaliação mais cuidadosa do professor do AE, de um profissional de saúde, porque eu observei essas características nele que na minha interpretação pode ser isso. Então, quando você encaminha esse aluno para o professor do AE, ou quando você encaminha esse aluno para um médico, faz o cuidado compartilhado, você está encaminhando, você está escrevendo ali um relatório, você está assinando, porque você observou características no desenvolvimento dessa pessoa, ou lacunas no desenvolvimento, que te levou a pensar que ele poderia ter isso ou aquilo. Você pode estar certo ou não. Você pode ter interpretado certo ou errado, mas você conseguiu olhar e perceber. É diferente de você olhar para o aluno e falar assim, esse aluno aí, ó, sei lá, tem uma coisa errada com ele, mas não sei o quê, mas tem uma coisa errada. Ah, ele não consegue escrever, não consegue aprender, não para quieto. Então, é diferente de você conseguir compreender o que está acontecendo no desenvolvimento dessa pessoa. E para isso eu preciso estudar. Para isso, eu preciso me debruçar na leitura de artigos, na formação continuada, fazer cursos de aperfeiçoamento profissional. Enfim, fato é que é um caminho sem volta. A gente precisa estudar, certo? Então, eu vou deixar esses documentos aqui para vocês. Vou deixar também o vídeo da primeira versão, que é uma aula bem interessante, ainda que algumas coisas tenham sido suprimidas dali, não foram tantas coisas assim. Foi basicamente aquilo que fala sobre análise do comportamento aplicada, sobre práticas baseadas em evidências. E agora, assim, uma curiosidade, só para dar uma apimentada aqui no vídeo, no finalzinho desse parecer tem uma pessoa que participou desse grupo de trabalho, que ela diz o seguinte, que aquilo que tem a ver com essas falas de aba e práticas baseadas em evidências, elas podem representar interesses pessoais de uns grupos, de determinados grupos. E aí, gente, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então aqui ela traz uma crítica, na minha interpretação, a algumas pessoas que comporam um grupo de trabalho, que trabalha nessa linha, e ela coloca como se ali houvesse um interesse em colocar esse tema dentro da educação por uma questão de mercado, de marketing, enfim. Na minha opinião, isso tem muito mais a ver com uma prática que vai fazer a diferença na vida desses alunos. Mas é claro que isso vai demandar formação continuada. Mas só para vocês entenderem que a coisa ela é bem complexa, né? E talvez se esse documento não fosse reduzido, ele nem estaria homologado do jeito que ele estava na sua primeira versão. Assim como a política da educação especial de 2020, que sofreu muitas críticas, mas, na minha opinião, ela tinha muito mais coisas assim lúcidas e interessantes, né, do ponto de vista de dar autonomia para as famílias, de falar de um desenvolvimento para esse aluno que vá de encontro realmente a você ver melhoras,
nesse desenvolvimento, mas que ia dar muito trabalho do ponto de vista de fazer formação continuada para as pessoas estarem capacitadas para trabalhar com esses alunos, ela foi revogada. Então, assim, eu acho que isso tem muita relação com também o que aconteceu com esse parecer. Enfim, coloca aqui para mim nos comentários o que você achou dessa mudança, desse parecer, primeira versão, segunda versão, o que você está achando, como que isso pode impactar ou não aí dentro da sua escola. Comenta aqui, vamos conversar. Um beijo e até a próxima.